Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Lopes, eu sou fonoaudióloga. Vou deixar para vocês aqui algumas dicas relacionadas em como lidar com as crianças que têm alteração de processamento auditivo central no dia a dia, no ambiente escolar e familiar, tá bom? Então vamos lá. Sempre que a gente se depara com uma criança que tem alteração de PAC ou qualquer outro tipo de alteração e que a gente recebe uma orientação, é muito comum que a gente supervalorize demais isso, e dessa forma a gente pode acabar constrangendo essa criança, né? Então sempre que a gente for aplicar alguma coisa, tentar fazer isso de forma mais sutil, para que a criança não seja tão exposta e dessa forma não se sinta constrangida diante dos coleguinhas, tá bom? Vamos lá. Dentro da sala de aula, uma coisa que é super importante para a criança que tem alteração de PAC é a posição dela para o aprendizado, né? Então a gente tem que tentar buscar uma posição que seja acusticamente mais favorável para ela. Geralmente na sala de aula, é óbvio, tem portas e janelas, né? Cada sala de aula tem uma estrutura física diferente. Então tentar posicionar essa criança longe de portas e janelas, porque são locais que favorecem muita distração. É alguém que passa no corredor, é alguém que grita do lado de fora, e qualquer coisa, em muitos casos, né, de alteração de processamento auditivo central, já contribui para que essa criança se disperse muito facilmente e deixe de prestar atenção na professora, na informação que ela está recebendo naquele momento. Para estar colocando essa criança sentada na sala de aula, procurando um lugar para ela, é bacana a gente usar uma regrinha assim, bem simples. O professor tenta observar em que lugar ele fica mais posicionado para ensinar. Tem professor que costuma andar muito na sala de aula, né? Vai até o fundo, volta, mas tem alguns que ficam mais à frente, sempre à frente, num determinado local. Então, se ele fica mais parado e se ele pode favorecer mais esse aluno, então ele vai abrir os braços, assim, em forma de V, e a gente vai traçar, então, uma linha imaginária onde talvez esse eixo se encontre, né? Que é onde a sua voz, onde o som acusticamente vai chegar mais fácil para ele estar percebendo o que está acontecendo, tá bom? Nem sempre o aluno sentar na primeira carteira no canto esquerdo ou na primeira carteira no canto direito é o melhor lugar, se esse professor caminha muito, por exemplo. Na sala de aula também, quando o professor for começar a ensinar, tentar buscar pela atenção desse aluno, passar pertinho dele, pôr a mão nele. Então, agora a gente vai conversar a respeito do descobrimento do Brasil. Chamar a atenção dele, né? Fazer com que ele se volte para aquilo. E, em alguns momentos, dar uma paradinha para estar investigando, para estar averiguando o que essa criança está aprendendo. Não só essa, os outros amigos também, com certeza. Fazendo perguntas, tentando verificar, então, e aí? Quem foi que descobriu o Brasil? Vocês lembram que ano? Ou seja, tentar tornar a aula mais dinâmica e que seja de mais fácil compreensão, né? Que os fatos fiquem mais claros, né? Utilizar frases mais curtas nesse primeiro momento, palavras mais simples, e com o passar do tempo e tornando isso um pouquinho mais complexo, agregando palavras novas, né? Ou seja, enriquecendo o vocabulário dessa criança. Falar um pouquinho mais alto, não gritar, falar um pouco mais alto, para que essa criança preste um pouco mais atenção no locutor, em quem está passando a informação para ela, tá bom? Dar algumas pausas. Então, se a gente percebe que a criança se dispersa muito, de repente a professora fala: fulaninho, apaga para mim o quadro. Você não busca para tia, você não busca tal coisa para mim, fazer com que ele quebre um pouco aquela monotonia, aquele marasmo, né? E que ele depois se recupere de forma mais legal para estar recomeçando o aprendizado dele, tá bom? Outra coisa bem bacana é assim, em casa, é uma coisa que eu vejo muito assim, a dificuldade de criar um ambiente de estudo para a criança. E aí a mãe quer que a criança fique na sala escrevendo, estudando, e ela tá do lado assistindo televisão, né? Ela tá falando no telefone, ela tá mexendo no celular. É óbvio que essa criança vai se dispersar. Então, se você se propôs a ajudar seu filho, então você tem que tentar ajudá-lo de uma forma mais legal. Monta uma mesinha para ele, coloca ali um quadro de avisos para que ele possa se recordar. Filho, então amanhã você tem que fazer o quê? Trabalho de ciência? Então vamos deixar aqui no seu quadro de aviso, colocar uma luminária bacana, não que esse ambiente de estudo dele não seja perto de televisão, de rádio, né? De pessoas que ficam passando constantemente para ir para a cozinha pegar alguma coisa, enfim, para que ele possa se manter concentrado, ajudá-lo
a se concentrar mais. Isso é muito importante, né? Não adianta ficar obrigando a criança a estudar e você ficar do lado assistindo televisão ou falando no telefone, porque é óbvio que ele vai querer saber o que é, ele vai querer assistir. Isso acontece com todo mundo, né? Então são algumas dicas simples que podem ajudar bastante no dia a dia dessa criança e eu espero que ela seja aplicável e que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do meu vídeo, curte, por favor, e se quiser, se inscreva no meu canal que eu agradeço, tá bom? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.